Qual a diferença entre investimento econômico e investimento financeiro? Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, doutor em economia. Essas são minhas dicas de economia. Vamos lá? Bem, antes de diferenciarmos o investimento econômico do investimento financeiro, vamos dar uma olhada aqui em algumas questões conceituais sobre investimentos. Então, assim, teoricamente, nós podemos afirmar aí que existem, portanto, dois tipos de investimentos hoje, digamos, na literatura. Na literatura econômica, nós temos a expressão investimento econômico, ou muitas vezes apenas só o termo investimento. Aqui eu vou acrescentar o econômico para deixar claro que investimento econômico é uma leitura dos economistas, uma leitura da literatura econômica sobre o que é investimento. Mas na literatura lá de administração, de gestão, de administração financeira, de finanças, nós temos a expressão investimento financeiro, que essa é uma expressão mais utilizada aí quando a gente está falando de determinados tipos de investimentos, sobretudo aqueles que aparecem aí muito nos jornais, na televisão, ou em sites de consultoria, etc., é o investimento financeiro. E aí, essa expressão, normalmente, de fato, vem acompanhada do termo financeiro. Na prática, esses dois tipos, eles significam a mesma coisa. Significa você alocar recursos que você tem, né? De recursos econômicos, ou podemos usar a expressão também recursos financeiros, ou alocar dinheiro. Então, é a alocação de dinheiro com o propósito de obter algum retorno sobre o capital investido. E na prática, a busca da melhor rentabilidade, ou seja, eu vou pegar o meu dinheiro, vou alocar entre investimento econômico e investimento financeiro, eu vou em busca do melhor retorno sobre o capital investido. E, portanto, esses dois investimentos, tanto o investimento econômico como o investimento financeiro, rivalizam entre si em busca da melhor rentabilidade. A aplicação no investimento econômico, portanto, ele é diferente da aplicação no investimento financeiro. Ainda que você tenha, e aí aqui é importante essa observação, em alguns casos, o investimento financeiro que possa se transformar no chamado investimento econômico. Não ficou claro ainda? Vamos agora diferenciar o que é investimento econômico de investimento financeiro, que você vai ver por que esses dois tipos de investimento rivalizam entre si a melhor rentabilidade e por que, às vezes, alguns investimentos financeiros podem ser automaticamente convertidos em investimento econômico, mas o investimento econômico necessariamente não é convertido o seu recurso em um investimento financeiro. Vamos ver aí o que a gente quer dizer com essas duas expressões e qual é a diferença que existe entre elas. Então veja, de maneira objetiva, a expressão investimento econômico significa, portanto, alocar recursos em atividades produtivas. Então, na literatura econômica, a expressão investimento significa você investir em atividades produtivas, construir uma nova fábrica, comprar novas tecnologias, a construção de uma infraestrutura também é um investimento econômico, enfim, tudo aquilo que tem um rebatimento real na economia no ponto de vista de você aumentar a capacidade de produção. Então, isso é a expressão investimento do ponto de vista econômico, e aqui nós acrescentamos o econômico para deixar claro. Então, o investimento econômico é alocar recursos, é alocar dinheiro em coisas que vão ampliar a atividade produtiva em um determinado país. Portanto, pressupõe gastos produtivos, o que gera, por exemplo, desdobramentos no desenvolvimento de um país. Então, por exemplo, quando a gente vai construir uma rodovia ou vai investir num novo porto, num novo aeroporto, nós estamos falando de um gasto produtivo. Estamos investindo em infraestrutura que melhorará a atividade produtiva e que, portanto, terá desdobramentos sobre a atividade econômica de um país. Por exemplo, no caso do Brasil,
a taxa de investimento no terceiro trimestre de 2022 foi em torno de 19% do PIB. Então, é tudo o que é investido na ampliação da capacidade produtiva. É nesse sentido, portanto, que a literatura econômica utiliza a expressão investimento para justamente definir aqueles gastos que aumentam a capacidade produtiva de um país. E aí vale lembrar, investimento é um componente do PIB, ou um componente da demanda agregada, ou seja, o investimento é parte, portanto, é um item, portanto, do PIB e que, logo, um país com mais investimentos, portanto, com maior investimento na capacidade produtiva de um país, portanto, tem o seu PIB, enfim, crescendo. Então, um país com baixa taxa de investimento vai ter, portanto, um PIB menor. Investimento, portanto, neste caso, ele é bem diferente na economia do que é consumo e do que são gastos do governo. Então, eu espero que tenha ficado bem claro qual é a percepção de economia ou dos economistas sobre o que é investimento. Agora, se popularizou muito o uso da expressão investimento para investimentos financeiros, o que também existe, sobretudo na literatura de administração de finanças. Vamos ver qual é a diferença do investimento financeiro para este investimento econômico que vimos aqui agora. Já o investimento financeiro é quando a gente aloca recursos ou aloca dinheiro em ativos financeiros. E aí, por isso, a expressão investimento financeiro. Então, é quando eu pego o meu dinheiro, em vez de eu construir uma fábrica, em vez de eu colocar um robô na minha empresa, ou, enfim, na minha linha de produção, ou construir um novo porto ou um novo aeroporto, eu pego meus recursos e compro um ativo financeiro, que não significa necessariamente um ativo com uma conexão na atividade produtiva. Então, eu posso comprar uma ação, que aí sim é um pedaço de um negócio, mas eu posso comprar debêntures, fundos de investimento, títulos públicos nacionais e estrangeiros, opções, swaps cambiais, etc, etc, etc. Então, todos esses produtos financeiros que existem hoje em qualquer economia são ativos financeiros. Então, o investimento financeiro, ele pressupõe a aplicação do dinheiro em papéis, o que significa que não existe necessariamente uma garantia de que esse investimento que eu coloco em um papel terá desdobramentos reais na atividade econômica de um país. Percebe? Então, essa é a importância. Então, o investimento financeiro, ele não tem necessariamente um desdobramento na atividade econômica de um país. O que a gente viu que o investimento econômico tem. O investimento, ele só é do ponto de vista da economia, ou ele só é um investimento econômico quando eu tenho um investimento na atividade produtiva ou na ampliação da capacidade produtiva de um determinado país. O investimento financeiro, não. Eu aplico em um papel da renda fixa ou da renda variável, primeiro em busca de retorno sobre esse capital, portanto, é uma forma de eu reservar dinheiro. Eu posso utilizar também sobre a forma de precaução, mais uma vez, como uma forma de reserva, poupança ou contingência, ou o investimento financeiro, ele é muito utilizado, portanto, o investimento em papel, para fins de especulação, o que não acontece no investimento econômico. Então, ninguém especula construindo uma pizzaria ou construindo uma fábrica de roupas. Então, quando você faz um investimento produtivo, você aumenta a capacidade produtiva do país e você faz um investimento de longo prazo. Quando você faz um investimento em ativos financeiros, você pode, claro, estar investindo na atividade econômica, comprando uma ação, por exemplo, da Petrobras, da Vale do Rio Doce, de uma empresa de fato, mas você está em busca de retorno sobre o capital. Aquele dinheiro que você comprou ação não significa necessariamente que ele vai, de fato, ampliar a atividade produtiva. Você pode comprar esses ativos como uma renda fixa com o objetivo de precaução
ou de valorização da sua reserva, ou você pode especular, que também é uma parte importante hoje do pedaço dos investimentos, em que a pessoa vai lá, coloca 100 mil, 200 mil, 1 milhão, e ela fica especulando em busca de grandes retornos a curto prazo. Agora, essa observação que a gente tinha feito no primeiro slide, a gente faz novamente. Alguns investimentos financeiros, eles podem sim ser usados para a realização de investimentos econômicos. Então, quando é que isso ocorre? Por exemplo, quando você compra uma debênture de uma empresa, ou quando você compra as ações de uma empresa que lança a sua ação no mercado através dos chamados IPOs, significa que muitas vezes essas empresas estão capturando esses recursos para justamente ampliar a sua atividade, ampliar os seus investimentos, ampliar o seu market share, ampliar a sua estrutura de desenvolvimento tecnológico, ou usar este dinheiro para o investimento em novos produtos. Então veja, nem todo nem todo investimento financeiro vira investimento econômico. Portanto, é fundamental fazer essa diferenciação. Então, o investimento econômico é um investimento na atividade produtiva. Quando eu faço investimento financeiro, alguns investimentos financeiros podem sim virar investimentos econômicos, mas nem todo investimento financeiro se transforma em investimento econômico. Então, quando você compra uma ação no mercado secundário à vista, por exemplo, você entra agora na Bolsa de Valores de São Paulo e compra uma ação da Petrobras, de terceiros, isso não significa que você está aumentando os investimentos econômicos ao colocar, digamos, 100 mil em ações da Petrobras. Mas se a Petrobras lança um debênture porque precisa de 3 bilhões de reais para construir uma nova instalação ou uma nova plataforma de petróleo, aqui estamos dizendo que você vai comprar um papel, portanto você vai fazer um investimento financeiro, mas esse investimento financeiro vai ser alocado em um investimento econômico. E aí é importante a gente saber essa diferenciação para não confundir e achar que tudo é investimento. Então, investimento no sentido financeiro é a expressão utilizada pela literatura de gestão, administração ou de finanças. É um conceito que a gente encontra mais difundido nos jornais e nos noticiários e é muito popular por conta do próprio mercado financeiro. Então, investimento financeiro, como a gente viu, é uma coisa que pode se converter em investimento econômico, e investimento econômico na literatura de economistas, principalmente de desenvolvimentistas, investimento econômico é uma outra coisa que tem um rebatimento sobre a economia real. Então, basicamente, em linhas gerais, essa é a diferença entre investimento econômico e investimento financeiro. É isso. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, alguma dica ou alguma sugestão, entre em contato pelo meu e-mail ou deixe o seu comentário aqui no YouTube ou acesse as minhas redes sociais. É isso, um abraço e até a próxima.